Parece mentira, mas não é. Finalmente um pouquinho de coerência ao Maurinho, né? Zero clubismo. Que surpresa. Ele que botou aí o que é certo no lugar certo. Botafogo versus PSG acima de Flamengo e Chelsea. Finalmente, um comentário sem clubismo. Casagrande vê Botafogo à frente de Palmeiras num momento mais, vamos dizer assim, confiante, de um ânimo maior para enfrentar o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Álvaro Montoro, que para muitos deveria ser titular contra o Palmeiras, fala sobre ele ter estreado pelo Botafogo contra gigantes europeus e projeta confronto contra o Palmeiras. E a surpresa de hoje, né? O Botafogo está perto de acertar aí o reforço, a contratação do lateral revelação do Remo, o Cadu, que viria primeiramente para fazer parte do Sub-20, uma transição base profissional, jogador que tem atraído olhares de vários clubes. O Botafogo foi lá e pegou o garoto. Quer dizer, tá aí, quase trazendo, né? Só acredito quando assina. E a cobertura, logicamente, dos treinos do Botafogo, a preparação para esse jogo, todos os preparativos para o jogo contra o Palmeiras, sábado, tá chegando a hora. Isso e muito mais agora, mas antes curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para você ter tudo, né, que fala no Botafogo ao acesso de um clique no seu celular no nosso canal, tá? Sem mais enrolações, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Vamos fazer o seguinte então, enche tela aí por favor com o chaveamento para mostrar para você como é que ficou a brincadeira a partir de agora. Fluminense e Inter de Milão foram para a parte esquerda da chave, né? O Botafogo também está desse lado. Se passar do Palmeiras, pega Benfica ou Chelsea, ou seja, clássico vovô só na semifinal, tá? Flamengo é o único brasileiro ali do lado direito. Se passar do Bayern, vai pegar PSG ou Inter Miami nas quartas. Borussia e Monterrey estão desse lado também. Hoje a gente descobre onde é que vão ficar Juventus, Manchester City, Real Madrid. Tem moleza para ninguém mais não. Agora é mata-mata, acabou a brincadeira, hein? E vamos para cima deles. O mundo está perplexo. Ó, o mata-mata, gente, vai começar no sábado. Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo, ruas desertas pelo Brasil. 12h40 começa a transmissão, 1h a bola rolando. Falar com você, André Galindo, que aqui nos Estados Unidos é André Beautiful. André Galindo, conta pra gente aí, preparação do Botafogo. Você está na Filadélfia, se tem Filadélfia, tem Rock Balboa. Tem Rock Balboa, você já subiu as escadarias. E quem foi na escadaria famosa do filme lendário Rock? Renato Paiva. Ele aproveitou a folga que ele mesmo deu. É bom assim, né, patrão? Ó, folga geral. Aí ele veio, tirou umas fotinhas, estava acompanhado de seus auxiliares e eu fiquei no vácuo, Escobar. A pergunta principal sobre esse time do Botafogo. Por quê? Porque um titular absoluto está fora, o Gregory. No finzinho do jogo, por cera, na derrota para o Atlético de Madrid, recebeu o cartão amarelo, foi o segundo, está suspenso. Será que entra o Nilton? E assim, 3 volantes, 3 marcadores no meio campo continuariam na equipe diante do Palmeiras, o que aconteceu contra PSG e Atlético de Madrid? Ou será que vai o Savarino com o Cuiabano na ponta esquerda com uma dobra de laterais? São dúvidas. Hoje o Botafogo treinou de maneira fechada, amanhã vai conhecer o gramado do estádio da Filadélfia e no sábado tem esse jogão. Mais um round dessa rivalidade contra o Palmeiras, Escobar. É por aí mesmo, Galindo. Valeu, meu camarada. Continuamos nosso passeio de lanche aqui com o capitão Luiz, nosso comandante, nos levando aqui para passear em Miami. Sofia Miranda vai mostrar pra gente agora que os jogadores do Botafogo estão muito bem acompanhados na Filadélfia. Aqui na Filadélfia, quem manda é o Philadelphia Eagles. Time de futebol americano que é o atual campeão da NFL, a Liga de Futebol Nacional. E é no centro de treinamento deles que o Botafogo está fazendo as atividades depois de ter passado da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Bastante exaustivo, tanto treinamento, jogos um em cima do outro, viagem. Já focar na próxima fase que vai ser um tiro bem forte. Quando eu cheguei no treino, cometi uma gafe. Falei que não lembrava quem tinha sido o último campeão do futebol americano. E um dos funcionários, o Randy, brincou comigo. Como você pode ter esquecido quem ganhou o Super Bowl quando você está no estádio agora mesmo, onde eles treinam? Mudanças de ares e ainda mais calor. O Botafogo viajou de uma costa a outra dos Estados Unidos e sábado vai jogar aqui no estádio da Filadélfia contra o Palmeiras. E bolão! Savarino! Gol! No ano passado, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores. E também foi campeão do Brasileirão, disputando com o time paulista até o fim. Um gol que desafoga a torcida do Glorioso e que deixa o time incontestavelmente na liderança do Campeonato Brasileiro. É um time que quer ser campeão, tem que estar disposto para enfrentar qualquer outro.
O técnico Renato Paiva não vai poder contar com o volante Gregore, que está suspenso. O Gregor sabe a importância que tem para o grupo, mas o Gregor também sabe o grupo que tem e o jogador que vai entrar vai substituí-lo muitíssimo bem, eu não tenho dúvidas nenhumas. Até sábado ele vai decidir quem entra no time e se o Botafogo vai mudar de esquema tático contra o Palmeiras. Vale vaga nas quartas de final. Para fechar e finalmente chegar nas notas, eu enrolei o quanto pude, mas vamos lá. Agora a gente tem certinho aí como é que fica a premiação daqui para frente, tá? Quem passar para as quartas de final ganha mais de 13 milhões de dólares. Quem chega às semifinais 21, o vice-campeão leva 30, o campeão leva 40. Agora olha a coluna da direita ali em milhões. Nossa. A gente está falando de 72 para começar e 222 Dá para pagar a terminar. feira, não dá? Dá para fazer uma comprinha. Fundamental na reta final também da temporada, né? Porque o que a gente tem de... Eu sempre uso os times que ganharam Brasileiro e Libertadores no mesmo ano, a importância da segunda janela. Então, por exemplo, o Flamengo na segunda janela em 19, vem Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, né, de titulares, né? Que eu tô me lembrando aqui, talvez Pablo Mari. Pablo Mari. No Botafogo, chegam Igor Jesus, Almada, Alex Telles, Vitinho. Isso. Ou seja, 4 titulares em cada um e titulares fundamentais para as conquistas dos dois. Então, assim, essa segunda janela hoje é fundamental no futebol E brasileiro. está aberta ainda, né, gente? O que já fechou foi a janela para usar o jogador na Copa do Mundo e continuar com ele depois. Foi feita uma janelinha para os europeus usarem para a temporada, mas também usufruírem na Copa do Mundo. Provavelmente Jorginho no Flamengo, Soteldo no Fluminense, Correia e Arthur Cabral no Botafogo. E Montoro, né? No Botafogo Montoro também. Mais gente, né? Botafogo, no Palmeiras alguém? Acho que o Palmeiras, Palmeiras janela o Palmeiras não fez nenhuma contratação. Mas todos janelinha ainda podem fazer contratação. Isso. E aí tem um fenômeno que acontece muito na Europa. Os times que disputam a Liga dos Campeões com constância, eles vão ficando mais ricos, eles vão se distanciando dos outros, por causa de premiação. No Mundial, principalmente num país como o Brasil, que não é, né, da primeira prateleira financeira, faz muita diferença. Bom, e o Auckland City, então? Já pensou como é que vai chegar? Mas e as notas, nada, né? Agora... Continua embromando aí, né? Vamos lá. Repetindo, fiz parte dessa escolha. Vamos lá. Não tive voto de Minerva e também não tinha representante do departamento de VDM. Então ficamos assim. O Botafogo levou nota 6 pela atuação contra o Seattle Sounders. Vitória dando oportunidade de gol ao adversário. E, gente, estamos comparando laranja com banana, tá? Sim. Os adversários são diferentes, as circunstâncias são diferentes, enfim. A vitória para o PSG levou a nota 9, que eu acho que muita gente já vai questionar. A explicação é: nota 10 seria ganhar do PSG como o Flamengo ganhou do Chelsea. O que é impossível, mas... E por que o Flamengo não é nota 10 com o Chelsea? Porque o Chelsea não é o PSG. Justo? Ok. Ok. Né? Bom. Contra o Atlético de Madrid, por exemplo, é derrota. Sim. Mas o Botafogo jogou mal? Não. Qual era a circunstância do jogo? Tava 2-0 o Botafogo. E o Atlético de Madrid porque era a distância no saldo de gols. Sim. Controlou o jogo. Sim. Por isso nós só lembrando, Botafogo... Tô defendendo nossa equipe. Botafogo e Paris Saint-Germain... O Botafogo não controlou o jogo contra o Atlético de Madrid, não. Né? Teve chance de gol. Não, primeiro tempo. Segundo tempo foi... Segundo tempo foi quase que um ataque contra a defesa. Foi? Foi. E deu muito mais espaço para o Atlético de Madrid do que tinha dado contra o Paris Saint-Germain. O Botafogo não foi um time equilibrado. Levou susto contra o Atlético? Levou. Aquela letra do Griezmann e depois saiu o gol. Como não? Mas a bola não saía dali e na área o tempo todo. O Atlético de Madrid... se jogando. Vamos lá. Teve algum momento em que você olhou para a televisão, o Cantarelli estava mais de perto, e pensou assim, vai ser 3-0. Não. Jogo de classificação, em termos de classificação, não escapou. Olha, e sobre o PSG, a vitória... Não terminou primeiro tempo, acho que foi um jogo menos equilibrado. Natural também, o adversário de qualidade. Então, aí nas nossas notas, pode botar de volta. Pesa também isso, assim, o que você espera do time brasileiro contra os outros? Por exemplo, a vitória do Palmeiras, é aí que eu mudo o empate do Palmeiras sobre o Porto, envelheceu mal, né? Envelheceu mal. O Porto mostrou que era a baba do grupo. Exatamente. Essa nota é aquela nota corrigida depois do terceiro jogo. O Palmeiras criou chance, podia ter ganhado o jogo. Contra o Al-Ahly, a gente foi rigoroso também, porque o primeiro tempo foi bem ruim. Foi. Né? Não foi bom. E contra o Inter Miami, gente, olha só. A vitória do Botafogo sobre o PSG é a primeira vitória de um clube brasileiro sobre o campeão europeu durante 13 anos. Isso é gigante, assim. Porque você tem o último time que venceu um campeão europeu foi o Corinthians, venceu o Chelsea, né? Aí nessa linha, Fluminense contra o Borussia Dortmund. O Borussia também não foi essas coisas todas no grupo. Né? Mas ninguém esperava o domínio que o Fluminense teve contra o Borussia Dortmund. O Fluminense mandou mais no jogo. Isso valoriza mais ainda a atuação. Aí sobe a nota. Valoriza mais ainda. Eu concordei com as notas. Olha só, hein? Não fomos tão mal assim, não. E a gente ficou na dúvida ali se o empate do Palmeiras contra o Inter Miami equivalia ao do Fluminense contra o Mamelodi Sundowns. O jogo de ontem foi ruim, né, gente? O Mamelodi é mais time que o Miami. O Miami caiu de paraquedas.
O Miami... O Mamelodi é mais time que o Miami? Mas muito mais. O Mamelodi teve mais posse de bola que o Ulsan, mais posse de bola que o Borussia, mais posse de bola que o Fluminense. Mas o Mamelodi não abandonou a sua maneira de jogar e incomodou todos os times. Fez 3 gols no Borussia, o Fluminense não fez nenhum. O Inter Miami tem mais Messi que o Mamelodi. Tem. Desculpa, Suárez, né? Tá bom. Tem mais Suárez que o Mamelodi. Ok, mas é o Messi de que ano? Eu acho assim, um demérito foi muito mais... O jogo difícil que o Palmeiras teve contra o Inter Miami foi muito mais demérito do Palmeiras do que mérito do Inter Miami. No Inter Miami, olha, eu fiz várias brincadeiras, mas vou usar algumas aqui para... amigos do Messi, time master do Barcelona. Desculpa, não é um time competitivo. O Inter Miami não é um time competitivo. Não é melhor que o LAFC, não? Porque o Flamengo estava com uma nota maior ali do que pelo empate. E o Flamengo que entrou em campo? Aí são circunstâncias do jogo também. E o Flamengo jogou o suficiente para vencer com tranquilidade o Los Angeles FC. Foram 3 bolas na trave, dominou o adversário. Eu acho que não houve... Tomou um gol, que foi um achado do Inter Miami, 2 minutos depois empatou o jogo. Sim. Eu achei o jogo mais difícil de analisar, Flamengo e Los Angeles. Por que o Flamengo era aquele? Um jogo que não valia nada. Todos os outros jogos foram disputados pela melhor versão de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. Todo mundo botou sua força máxima. Menos o Flamengo classificado contra o Los Angeles. Dominante, Barreto. E mesmo assim o Flamengo foi dominante. O Flamengo não foi dominado como o Palmeiras foi. Tomou um gol bobo, Miami. O Suárez é um dos maiores atacantes do mundo, mas ele hoje joga sem joelho. Ele não pode fazer fila na defesa do Palmeiras. O Palmeiras não pode tomar um gol em que a bola nasce lá de trás e dá um campo inteiro para o jogador do Inter Miami caminhar com a bola e fazer o gol na cara do goleiro do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras tomou gols contra o Inter Miami que ele não costuma tomar. Foi totalmente fora do normal a atuação do Palmeiras. O Inter Miami, repito, caiu de paraquedas. Não é um time competitivo, é um time que marca longe, que dá espaço para o adversário, joga em outra rotação. Lógico, se você der a bola para ele vai saber trabalhar a bola. Né? Os caras são jogadores de extrema categoria. O Messi foi 500 vezes o melhor jogador do mundo. Posso fazer uma comparação? Mas se você dobra a marcação no Messi, ele não consegue mais jogar, gente. Do que o Eberle está falando, assim, parece, por exemplo, jogadores... ali, 4 jogadores da 8ª série jogando na 5ª série. Então, assim, são os mais velhos, assim, e a galera do nível ali, porque os 4 são acima, né? O Alba, o Busquets, o Messi e o Suárez. O resto, cara, de fato, é algo muito abaixo. O Inter Miami é o time daquele dia que o time bom de pelada vai jogar e falta muita gente. Então. Os caras ficaram na cachaça de noite, não foram, não sei. Aí tem que completar com quem tá lá em volta do campo. Aí chama um moleque ali, que eles nunca viram. Tipo isso. E junta a galera da 8ª série. Chega aí, joga aí pra mim. Pode deixar que o resto eu resolvo. Fica quieto aí. Eu acho que dois sinais pra mim precisam ser trabalhados por Fluminense e Palmeiras. Os dois começaram no alto e desceram, tá? A caminhada de Palmeiras e Fluminense é uma caminhada de descer, a cada jogo descer um degrau. Então os níveis de atuação de Fluminense e Botafogo estão abaixo dos de Flamengo e Botafogo, é isso? De Fluminense e Palmeiras estão abaixo de Flamengo e Botafogo. O melhor desempenho, o mais regular é o do Flamengo. Olha aí, equipe do Redação. Sobrevivemos bem, hein? Agora, pelo menos a bancada. Eu trocaria a nota do Botafogo. Para mim, assim, todo mundo dizia o seguinte, se perder de pouco é um ótimo negócio pro Botafogo. Para mim é nota 10. Nota 10 pro Botafogo. Para mim também é nota 10. 10 porque o Botafogo jogou de uma maneira que fere, inclusive, a sua melhor característica. Mas vem cá, aceitou uma proposta e executou essa proposta com uma precisão incrível. Se esse mesmo Botafogo pega o Real Madrid, vamos que no chaveamento aí, ganha do Real Madrid, botando na roda, aí que nota é? 11? Não tem. 10 também. Mas não é algo impossível? Então, eu acho, por exemplo, Botafogo colocar o PSG na roda é impossível. Por outro lado, ele ganhar do PSG antes da competição era impossível também. Ele fez, né? Eu acho que é a primeira vitória de um clube brasileiro contra o campeão europeu. Mas vem cá, 10 é a nota perfeita. Então, mas perfeita. O que você considera perfeito? A atuação do Botafogo foi perfeita. Perfeita. Para o que era possível fazer. O que era possível. O que era possível fazer. Porque há diversas maneiras de você ganhar no futebol. Aí, o que você acha bonito, eu posso não achar. O que eu acho, você pode não achar. Se defender bem é uma estratégia, quando você faz com perfeição, de uma beleza incrível também. Você não dá espaço para o adversário, não deixar ele jogar e ser um time organizado, saindo para o jogo e ser eficiente quando você sai para o jogo. É que assim, numa prova de múltipla escolha, é simples dar nota 10. Acertou todas as questões, levou. 10. Quando a prova é cursiva, a nota 10 fica... Né? Prova de interpretação de texto. Tá. Redação do vestibular. Estou lidando com tudo isso que meu filho faz vestibular esse ano. Né? Redação do vestibular. O que é a nota 10 na redação? Né? É uma coisa que tem que saltar aos olhos, assim. Falando assim, parece que a vitória do Botafogo não saltou aos olhos, não é isso. Ela tem que te trazer algo de
ela tem que juntar tudo de positivo. Por isso que eu fui um dos que defenderam aqui assim, olha só, nota 10 não serve nem para Botafogo, nem para Flamengo contra Chelsea. O Flamengo jogou muito bem. Melhor que o Chelsea. Melhor que o Chelsea. Colocou o Chelsea na roda. Mas contra um adversário que não é da primeira prateleira. Não é. E tropeçou nos seus próprios erros, que já não são de hoje. Ou talvez no seja primeiro tempo. isso. O Flamengo teve muito volume e pouca eficiência no primeiro tempo. Corrigiu isso no segundo. Ou talvez seja do fim da primeira prateleira. Né? O Botafogo fez tudo o que era possível contra o PSG? Tudo. Acredito que sim. Se fosse uma prova de múltipla escolha, eu levaria nota 10. Mas assim, a gente tem que preservar o 10 para algo que ainda pode acontecer. Se o Botafogo bota o Real Madrid na roda, Flamengo essa é a nota 10. Se o Flamengo dá um show no Bayern de Munique, entendi. É a nota 10. Eu acho que o 10 tem que ser, dentro de uma realidade. Só avisar que tem mais uma chance para printar e aí mandar no grupo. Vou dar um exemplo. Se o Flamengo tivesse vencido o Paris Saint-Germain do jeito que o Botafogo venceu, ele teria sido mais questionado. Porque teria ferido o jeito de jogar do Flamengo. O Flamengo jogou que nem time, abriu mão das suas características para só se defender. Não se esperava nada diferente do Botafogo. E ele entregou exatamente aquilo que se esperava. Mas vem cá, gente, a gente está falando do atual campeão do Brasileiro e da Libertadores. Mas que joga de uma forma. Mas o Botafogo não é reativo. Agora, eu acho que o Botafogo contra o Seattle Sounders botou 2 centroavantes, porque achou que podia dominar o jogo. E jogou mal. Foi a pior atuação. Um exercício muito interessante dentro do que o Eberle falou vai ser observar assim, o Flamengo tem que jogar lá Flamengo, né? É o Flamengo com posse de bola e tal. Esse é o discurso para o jogo contra o Bayern. E é o time brasileiro, eu acho, que consegue se pensar que possa fazer isso contra um gigante europeu em determinados momentos. Então, assim, será que o Flamengo daqui para frente, né, vai conseguir jogar lá Flamengo? E as declarações de Felipe Luiz dão a entender que o Flamengo não mudará o estilo de jogo para enfrentar os gigantes. Porque daqui para frente, somente gigantes europeus. Outra equipe, outro ele disse que não ia mudar. Época, mas em 2019 o Flamengo não abriu mão das suas características para enfrentar contra o Liverpool, exatamente. E deu certo. Não deu certo no placar, mas no jogo funcionou várias vezes. Ele disse que não ia mudar o jeito de jogar. Realmente o Flamengo ficou com a bola, né? Amassou o Chelsea, como, né, no segundo tempo, como o torcedor gosta de dizer, mas a escalação tinha 3 volantes e nenhum centroavante. Mas a escalação era um pouquinho diferente. Volantes, né? Sim, volantes, né? Mas há posturas e posturas também. Sim, mas são 3 volantes que saem. Você pode jogar o Gerson lá na ponta direita, trabalhando com o Wesley, ou você pode manter ele numa função um pouquinho mais conservadora. Você pode ter o Pedro, por exemplo, no seu time. Mas contra o Chelsea, o Gerson fez o lado direito toda hora com o Wesley, resgatando aquela agressividade pelo lado direito. Sem estar solto como fica solto no Campeonato Brasileiro. Sempre com uma função Mas o Flamengo jogou no campo do Chelsea. Mas quem jogou mais no campo de quem? O Flamengo jogou mais no campo do Chelsea. Trocou passe e o Chelsea muitas vezes viu, não correu atrás da bola. O Flamengo jogou Flamengo, como dizia o Jorge Jesus? Jogou. Eu acho que o grande tchan desse confronto Flamengo e Bayern é se o Flamengo vai conseguir ter a mesma imposição. Ele vai querer. O Flamengo vai conseguir sempre a poder. Vai conseguir jogar a Flamengo contra o Bayern. Porque o Bayern, depois contra o PSG. O Bayern é melhor que o Chelsea. Não é um time inalcançável, mas é melhor que o Chelsea. A corneta é livre. Acho que até a gente resistiu bem aqui na bancada. Mas só queria estabelecer assim, qual foi o critério que a gente adotou na conversa. Claro. Perfeito. Tem que preservar o 10. O 10 ainda pode acontecer. Não, mas assim, eu acho que é uma concordância. Eu tento dizer isso para os meus alunos. Não que eu gosto da concordância. Quando eu dou aula lá, né? Eu dei 3 períodos de jornalismo esportivo na ECO. E eu dizia assim, gente, vamos guardar o 10, né? O 10 para aquele trabalho que é o... né? Que trabalho é esse, né? Tudo bem, que vitória foi essa do Botafogo? Foi espetacular. Eu acho que o Flamengo tem uma oportunidade agora. Não pode ter algo que junte Botafogo e PSG e Flamengo e Chelsea? É isso. Esse é o 10. Esse é o 10. Aí vai bater campeão. O Redação tem tentado levantar as possibilidades. Sim. Foi nessa bancada que a gente lançou as seguintes perguntas. Vem cá, quando a gente está falando de Botafogo contra o PSG, será que a gente não tem que levantar a possibilidade da vitória do Botafogo? Só levantar como possibilidade? Só isso, porque a gente estava passando batido. Que parecia que estava xingando alguém, né? Parece que está falando de um ET. Vamos só trabalhar com esse resultado como uma possibilidade. Aconteceu. Isso não quer dizer que a gente previu a vitória do Botafogo aqui na redação. A gente só topou falar sobre ela. Como fez com Bayern e Benfica. Eu acho que a gente Porque era para projetar adversário do Flamengo? Não, Flamengo contra o Boca. Porque o Flamengo contra o Benfica. O Flamengo contra o Boca. O Flamengo contra o Benfica. E uma hora... O Benfica na história nunca venceu o Bayern. Primeira vez. Mas uma hora a pergunta foi feita aqui. Vem cá, mas e se a gente só considerasse que o Bayern pode ser segundo colocado e enfrentar o Flamengo? Nós entramos condicionados por um histórico recente de muitos traumas, em que não conseguimos fazer jogo
contra as forças europeias. Acho que isso aí contaminou a opinião. No final do ano. Aí que é o barato dessa competição. 80 jogos. Isso que é o barato dessa competição. Numa outra época, no outro formato. No frio, num outro formato. Então, aquele exercício que o Boto, respondendo uma pergunta, fez que eu acho interessantíssimo. Que ele fala, o Flamengo tem jogadores para disputar bem a Premier League, mas para a gente saber melhor, para a gente montar uma opinião melhor, ele precisa estar inserido na Premier League. Ele precisa jogar vários jogos na Premier League. Isso não vai acontecer. Não tem esse parâmetro. Mas essa competição... Como eu já disse aqui, não tem CNTP. Dá um pequeno exemplo do que pode ser isso. Entendeu? Vamos lá, vamos puxar aqui o Transfer Market. É um bom parâmetro? Não, mas é o que a gente tem. Não existe CNTP para mercado de jogador e não existe para confronto entre brasileiro e europeu. Qual foi a última vez que um time brasileiro... Não tem ida e volta ao longo da temporada. Qual foi a última vez que um time brasileiro pegou, em uma semana, o campeão europeu e o terceiro colocado do Campeonato Espanhol? A última vez? Não lembro. Não teve nem a primeira. Talvez aqueles torneios de verão. Numa competição à vera. Pode ser. O último recorte que teve disso foi... Não, mas valendo ponto nunca teve. Nunca teve. Maravilhoso pro Botafogo essa experiência. O último recorte que a gente teve disso é 2000. Vasco e Manchester United, Corinthians e Real Madrid. Acho que ali é o último... Mas o mesmo time não. Mas o mesmo time... Não, né? O mesmo time não. Não teve. Tinha um europeu por grupo, não foi? Sim. Isso. Aí cada um tomou logo sua sapatada. Eu tô vendo muita gente tentando não olhar para a Copa do Mundo de Clubes como se ela fosse uma realidade. Claro. Principalmente os admiradores afinco e apaixonados do futebol europeu. Sim. Então, assim, a Copa do Mundo ela está acontecendo, a imprensa internacional está surpresa. Vou sempre lembrar aqui da capa do Bild, depois de Fluminense e Borussia Dortmund. Que assustador, né? Tipo, impressionante. Então, assim, isso está acontecendo. A Copa do Mundo de Clubes, é muito legal. Você pode admirar o futebol europeu, você pode admirar o futebol argentino, né? Agora, você não pode fechar os olhos. Os jogos estão acontecendo. Não é como se isso não estivesse existindo. Mas os caras não ligam. Mas estão no final da temporada. Sempre tem um subterfúgio para você fechar os olhos para o que está acontecendo. Alguém vai entrar nessa reclamação. Porque muita gente errou. Essa que é a grande realidade. Na análise, a gente também, eu, enfim... A imprensa brasileira... A gente adora ou pintar o cachorro morto ou pintar o bicho-papão. É isso. E eu acho que no futebol é difícil você pregar o equilíbrio porque é extremamente passional e o torcedor tá aí para brincar também. Agora, será que depois que atropelou o Chelsea vai atropelar o Bayern de Munique, que vai atropelar agora a Inter de Milão e assim por diante. Mas é isso, eu acho que a gente... Dadas as condições apresentadas, essas foram as atuações. Já recebi a primeira corneta fora da bancada aqui. Eu não estou olhando a rede social, senão o programa não acaba. Mas uma discordância da nota do Fluminense contra o Ulsan. Porque o time mostrou poder de reação e fez muito gol. Eu acho que tem que ser destacado. Qual foi a nota? Talvez a gente tenha sido mal-humorado, 6,5. Talvez a gente tenha sido mal-humorado pelo fato de que o Ulsan se mostrou ser um time fraco. Não aumentaria muito. E o Borussia, 7. E o Borussia ganhou só de 1-0 do Ulsan. Foi a maior diferença de um time contra o Ulsan foi o que o Fluminense fez. Foi 4-2. Mas 7, no máximo. 7, nota 7. 7, no máximo. Talvez pudesse melhorar mesmo. Mas, gente... O print é eterno, foi essa aí. Então, eu acho que quem surpreendeu mais foi o Botafogo, obviamente, né? São dois jogos assim, de vitória sobre europeus bem diferentes, a gente não pode ignorar isso, né? E também são times diferentes, né? O Chelsea não é a primeiríssima prateleira hoje, o PSG obviamente é. Agora, esse papo é um papo que rola no Brasil. Aqui, não vejo essa discussão toda, aqui não tem discussão nenhuma, né? Se encontrar, inclusive, uma televisão passando o jogo é um negócio bem difícil. Né? Você vai num restaurante, num bar, na rua, até em hotéis é difícil você conseguir assistir as partidas do Mundial de Clubes. Agora, isso tudo que está sendo falado, tudo é verdade, né, Tiago? Os europeus não têm o mesmo interesse? Não tem, é fato. Agora, bolas, isso não é uma passada de pano, é uma informação, é um fato concreto. Né? Ele joga... Ontem o Guardiola jogou com o quê? Com um time cheio de reservas de novo. Aí ele faz um discurso do sul-americano, que são sensacionais, ele sabe que ele acha sensacionais. Ele contrata jogador sul-americano, bebeu na fonte do Bielsa, bebeu na fonte do Menotti, então se inspirou em técnicos argentinos. Tem vários jogadores brasileiros que passaram pelas mãos do Guardiola. Então, eu acho que, na realidade, tudo isso é verdade, menos aquela história de que nunca se falava do desgaste dos brasileiros quando chegavam estourados ao final de temporada daquele jogo de final de ano. Isso sempre foi falado. Eu cansei de debater isso em programas esportivos. Cansei. E só tinha um jogo para falar. E a gente fazia o quê? Ficava falando sobre aquele jogo e fazendo contas. Olha, esse time jogou, sul-americano, 74 partidas, o europeu jogou 35. Batido. Que nunca se falou, não é verdade. Sempre se falou. E agora também é fato que eles estão no final da temporada. Quem tem dúvida do interesse ou não dos europeus, veja a matéria do João Castelo Branco. Ele foi a pub, acho que 2 pubs, né?
Entre torcedores do Chelsea, na hora do jogo contra o Flamengo, não tinha ninguém. Encontrou lá um maluco lá para entrevistar e o cara... Né? E no pub que concentrava lá torcedores do Flamengo que moram em Londres, estava lotado. O pessoal lá, todo mundo comemorando, vibrando, torcendo. Isso, gente, isso não significa que as vitórias não tenham valor. São coisas diferentes, tem valor, claro. Se o europeu não dá importância, azar dele. Você vai lá e tenta ganhar dos caras. É isso. Agora, não dá para ficar também maquiando a realidade. Sabe, tentando dizer que eles não dão a mesma importância. E como eu falei que sexta-feira, eu acho que isso muda a partir do momento em que eles começam a perder. Aí eles percebem o desafio técnico. Eu traço paralelo com o basquete. Os Estados Unidos, até perder para o Brasil em 87, depois perderem outros confrontos internacionais, deixaram de colocar... O Brasil venceu do Pan-Americano, né, de Indianápolis, aqui, inclusive, no país deles, na casa deles. Eles pararam de colocar nessas competições times universitários e passaram a levar times com jogadores da NBA. E assim surgiu o primeiro Dream Team, e tem Dream Team a cada Olimpíada, a cada competição importante. Porque eles perceberam que passou a ter desafio técnico, que não dava para vencer os seus grandes adversários, que não eram tão grandes assim até então, com times de jovens universitários. Então, acho que eles vão mudando a partir de perceber o desafio oferecido pelos sul-americanos, especialmente times do Brasil, né, e vai afunilando também. Os adversários brasileiros estão definidos. Vamos ver como é que está a chave do Mundial, como é que está neste momento. Tá lá, Palmeiras e Botafogo, de um lado, quem passar encara Benfica ou Chelsea. Na parte de baixo dessa tela, desse lado, a Inter encara o Fluminense e agora os grupos G e H serão definidos hoje. Aí pode ter Manchester City, Real Madrid, enfim. Mas esse lado da chave me parece mais fraco. Do outro lado, aí é peso pesado. PSG pega o Inter Miami. Flamengo pega o Bayern. Só nessa perna aí já tem 3 gigantes. Embaixo tem Borussia e Monterrey. E os times que vão subir ali também pode ter Real Madrid e tudo mais. Nessa parte de baixo aí da tabela. Casão, quer responder a nossa enquete? Quem tem mais chance de passar entre os brasileiros? Por exemplo, Palmeiras depois você pode falar a sua dica do Rock também, que eu não pedi a sua dica. Pode dar também. Não, eu falo depois. Palmeiras e Botafogo, um dos dois vai passar para as quartas. Se o Caio, né, rapaz que mandou uma mensagem, falou que é só o Palmeiras que vai chegar até as quartas, é claro que ele falou com o coração, né? Porque se você for analisar o desempenho no torneio até agora, o Palmeiras, você falou que o Borussia foi em primeiro lugar com culpa, não foi? O Palmeiras também. O Palmeiras foi em primeiro lugar do grupo dele com culpa. Muita culpa, né? Eu acho que o Botafogo, aquela partida contra o PSG do Botafogo é significativa. Aquela vitória, ela é impactante, né? Se você for ver, se você for analisar emocionalmente o lado psicológico, quem chega com a autoestima alta, quem chega com a moral alta e muito confiante, quem tem motivo para isso é o Botafogo. O Palmeiras não tem motivo para chegar, grandão. Vai ser um confronto igual, não tem favorito. É difícil dizer qual dos dois pode passar, mas pela primeira fase, pelo esse jogo, por colocar na balança essa vitória com o PSG, eu acho que o Botafogo tem mais possibilidades de passar do que o Palmeiras. Na minha visão. Eu estou analisando o torneio. Eu não tenho coração nessa análise. Não tenho coração nessa análise. Bom, e o Botafogo está aí nos preparativos finais para trazer Cadu, lateral direito jovem, né, de 19 anos, revelação do Remo, um jogador aí que vai estar na Série B, né, do Brasileirão pelo Remo, que vai chegar no Botafogo. Primeiramente vai fazer a transição base titular, vai jogar no Sub-20 primeiro, e se destacando no Sub-20, fatalmente estará aí rapidamente sendo integrado aos profissionais. Jogador que é conhecido aí pelo futebol paraense, um jogador de velocidade, força, técnica, e fez 19 jogos esse ano pelo Remo, sendo 9 como titulares, e deu 3 assistências. Para um garoto de 19 anos, né? Até que não é um número ruim. Tá começando agora a primeira temporada como profissional. É interessante. E lateral, temos que lembrar que é uma posição escassa no mercado. É difícil achar bons laterais hoje em dia. E é aquilo. Quando você encontra um lateral e valoriza ele, a chance de você revender por um valor absurdo é gigantesca. Vê aí o Wesley do Flamengo. Lateral comum, cara. Nada de absurdo. Nenhum Cafu, nenhum Maicon, nenhum Daniel Alves. E se for vendido logo mais, que a pouco vai ser por um valor absurdo. Então, lateral, quanto mais escasso é um bem, mais caro ele fica.
E lateral no mercado é um bem muito escasso. Vamos ler aí a entrevista, né? Os pedaços aí, as falas do Álvaro Montoro, jogador de 18 anos também, mais um moleque assim como o Cadu do Remo. O Álvaro Montoro, um moleque de 18 anos. O Botafogo acabou de trazer ele para, né, fazer parte do elenco principal. Meia, estilo camisa 10, que tá aí começando no fogão. Começou bem, tá? Bons jogos. Entrou meio tímido contra o PSG, ainda na fogueira. Mas contra o Atlético de Madrid entrou bem, mudou o jogo, equilibrou a partida, né? Merecia ter feito o gol. Não fez o gol, infelizmente. Mas tá se soltando. Vamos lá. Ó, o Montoro, ele falou sobre como foi a sua estreia, né, pelo fogão. Foi muito lindo estrear numa partida tão importante como contra o PSG. Depois contra o Atlético de Madrid também. São 2 jogos muito importantes. O Botafogo mostrou estar à altura de... Isso me faz muito feliz, disse Montoro, que já se sente à vontade no clube, ajudado pelos companheiros que falam espanhol. Tem vários, né? Tem o Savarino, né? Tem, deixa eu ver aqui, o Mato Ponte, tem alguns jogadores aí, o Barbosa, né? Tem vários jogadores aí no elenco que falam aí, arranham no portunhol, né? Cadê? É um grupo muito unido, acaba tendo mais momentos com os gringos, como vocês falam, né? Bebendo mate, todos esses costumes que compartilhamos. É muito mais fácil estarmos juntos. Todo o grupo está muito unido, me receberam muito bem. Moleque, né? Imagina, vem um moleque de 18 anos, um garoto ainda. A rapaziada vai acolher o garoto, fazer de mascote, né? Ele falando aqui que, no caso, sobre possivelmente poder substituir o Gregory, né? É um dos cotados, ele, o Cuiabano e o Newton. Ele respondeu aqui: creio que vai ser um jogo difícil como todas nessa competição. São times que se enfrentam de igual para igual, independente de ter maior ou menor expectativa. Quando entra em campo é 11 contra 11. Vamos nos preparar como estamos, né? Nos preparando. Analisar o rival, eles também farão o mesmo. E demonstrar porque chegamos até aqui. Ler aspas de um argentino, de um português de Portugal, é sempre meio complexo. Eles usam termos diferentes dos nossos, né? Mas o moleque é bom jogador, tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, acalma o jogo, não é desesperado com a bola no pé, a bola não queima no pé dele, né? Tem uma visão de jogo interessante, não se intimida perante o adversário. Bem, acho que mais um grande acerto do scout do Botafogo. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal do Fogão, tá? Estamos encerrando o vídeo. Não esquece de, né, aqui em cima tem Live Pix, tem o Pix do canal ali em cima, tá? Você pode virar membro e etc. Vamos para cima, Fogão, se Deus quiser, vai ganhar do Palmeiras e aí é rumo à final. E na final é loucura, tá bom? Fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!